Vamos lá para mais um vídeo de hoje e o tema está muito interessante. Mas antes, faça sua inscrição no canal para que você não perda os próximos vídeos e os próximos temas importantes e interessantes. E o tema de hoje vem com a seguinte pergunta: é necessário autorização prévia da Assembleia Legislativa Estadual para que o Poder Judiciário receba denúncia criminal contra governador de estado, como também afaste governador de estado? É necessário a prévia autorização da Assembleia Legislativa Estadual? Essa é a pergunta do tema de hoje. E também vamos usar como gancho para poder explicar e entender a resposta desta indagação, o fato que aconteceu recentemente lá no Rio de Janeiro com o governador Wilson Witzel, que foi afastado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, por possível corrupção passiva, lavagem de dinheiro em relação ao patrimônio público do estado do Rio de Janeiro. Vamos lá ao tema propriamente dito. Tema muito interessante que o próprio STF já se manifestou em 2017 sobre esse tema, na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5540. Antes do STF ter se manifestado sobre esse tema, nesta ADI 5540, o STF tinha um posicionamento no qual os ministros entendiam, a corte entendia, que não precisava de aprovação, quer dizer, precisava de aprovação, né, da Assembleia Legislativa Estadual para que o Poder Judiciário pudesse receber denúncia criminal contra governador, como também afastar o governador em relação a crime comum. E por que o STF tinha esse posicionamento antes da ADI 5540? Porque o STF usava como fundamento jurídico a questão da autonomia federativa, ou seja, usava ali a questão do pacto federativo entre os membros da federação. Né? Cada um tem a sua autonomia, então cada um tem a sua constituição estadual que pode criar suas regras ali de julgamento de seus gestores públicos, ou seja, de seus governadores, tanto em relação a crimes comuns. E depois veio um questionamento que foi exatamente através desta ADI 5540, no qual se questionou a constitucionalidade ou não dessa questão da prévia autorização da Assembleia Legislativa Estadual para que o Poder Judiciário recebesse denúncia criminal contra governadores que, porventura, estavam ali cometendo corrupção passiva, lavagem de dinheiro com o patrimônio público. Porque, se formos observar as estatísticas, quando um governador cometia crime comum de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, por exemplo, contra o patrimônio público, geralmente o governador que tinha ali uma bancada maior dentro da Assembleia Legislativa raramente era denunciado quando praticava algum crime comum. Por quê? Porque a sua bancada ali, que era a maioria dentro da Assembleia, não autorizava que o Poder Judiciário não autorizava o Poder Judiciário receber denúncia criminal contra governador. Então, o Poder Judiciário não poderia ali exercer a sua atividade típica, que era de julgar os crimes comuns contra os governadores que cometiam crimes comuns contra o patrimônio público. Então, o STF, analisando novamente esse cenário, essa circunstância, que praticamente estava dando carta branca para os governadores, modificou o seu entendimento. E através da ADI 5540, Ação Direta de Inconstitucionalidade, o STF mudou o seu entendimento com base em 5 argumentos jurídicos, no qual o STF entendeu que não é necessário
não é necessário a prévia autorização da Assembleia Legislativa Estadual para que o Poder Judiciário receba denúncia criminal contra governadores, como também possa afastar governadores quando eles cometessem crimes comuns contra a administração pública, por exemplo. E qual foram esses 5 argumentos jurídicos que o STF usou para modificar o seu entendimento? O primeiro argumento foi a questão de que a regra de que não precisa de prévia autorização da Assembleia Legislativa Estadual para que governador pudesse ser denunciado perante o Poder Judiciário não está previsto na Constituição Federal, essa exceção. Essa exceção só está prevista para o presidente da República. Porque o que é que diz lá no artigo 86 da Constituição Federal? Diz que no caso de presidente da República, ou seja, quando o presidente da República cometer crime comum, por exemplo, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, por exemplo, precisa-se de 2/3 de aprovação da Câmara dos Deputados Federais. Mas só que não existe essa exceção para os governadores. Aí você pode estar se perguntando, principalmente quem é do direito, mas Márcio, não existe o princípio da simetria que se pode usar essa regra de exceção, que é para o presidente, não se pode usar também para os governadores nas constituições estaduais? O STF disse que não poderia usar o princípio da simetria nesse caso. Por quê? Porque o cargo de presidente da República é um cargo que tem uma função, uma atribuição maior do que o cargo de governador de estado. Por quê? Porque o cargo de presidente da República ele possui 2 funções ao mesmo tempo. E o presidente da República ele é chefe de governo, ou seja, do governo federal interna corporis, e também ele é chefe de Estado, ou seja, ele representa a soberania do Estado brasileiro perante a comunidade internacional. Então imagine se o presidente, por qualquer crime comum, fosse afastado pelo Poder Judiciário. Isso poderia causar uma grande instabilidade para o país. Tá bom? Coisa que não aconteceria, segundo o entendimento do STF, com os governadores. E ademais, essa exceção foi colocada pelo Constituinte originário para o presidente, exceção que não foi colocada para os governadores. Então esse também foi um posicionamento, um entendimento do Constituinte originário que colocou essa exceção somente para o presidente da República. E já analisando essa questão da responsabilidade da função do presidente da República, que acumula 2 funções, que no caso seria chefe de governo, interna corporis, e chefe de Estado perante a comunidade internacional. Tá bom? Então esse foi o primeiro argumento, ou seja, não existe a exceção da prévia autorização da Assembleia Legislativa para receber denúncia contra governador na Constituição Federal. Então não se pode aí, nesse caso, usar o princípio da simetria para repetir essa regra de exceção que é do presidente para os governadores. No caso, o presidente, se cometer crime comum, tem que ter 2/3 da Câmara dos Deputados Federais para que o Poder Judiciário seja autorizado a receber a denúncia criminal contra o presidente da República. Coisa que não precisa para governador do Estado. O Poder Judiciário não precisa da autorização da Assembleia Legislativa Estadual para receber denúncia criminal contra governador, como também afastar governador quando ele é acusado de crime comum. E o segundo argumento jurídico que o STF usou foi a questão do princípio republicano, lá no artigo 1º da Constituição. Quando nós ouvimos essa palavra república, nos remete logo o quê? República, republicano, remete logo o quê? Coisa pública. E é exatamente isso. A palavra república vem do latim res publica, que significa coisa pública. Então, o princípio republicano, lá no artigo 1º da Constituição, diz que o gestor público, o agente público, ele deve administrar ali o patrimônio público com responsabilidade. E quando um governador ele comete crime
por exemplo, de corrupção passiva, lavagem de dinheiro contra o patrimônio público, contra a administração pública, ele está ferindo o princípio republicano. Então, se o Poder Judiciário tivesse que, primeiro, pedir autorização para a Assembleia Legislativa para poder julgar o governador quando ele cometesse crime comum contra a administração pública, isso aí estaria o que? Prejudicando, essa autorização estaria prejudicando a efetividade do princípio republicano lá no artigo 1º da Constituição. Tá bom? Então esse foi o segundo argumento jurídico usado pelo STF para retirar esta regra que se tinha antigamente da prévia autorização da Assembleia Legislativa Estadual para receber denúncia contra governadores. E o terceiro argumento jurídico foi a questão da competência, porque lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, diz que é competência privativa da União legislar sobre direito processual. E quando se tem alguma regra, vamos supor na Constituição Estadual de algum estado, que diz que precisa da prévia autorização da Assembleia Legislativa Estadual para que um governador possa ser denunciado por crime comum perante o Poder Judiciário, isso aí estaria o quê? Esta regra estaria o quê? Usurpando uma competência que é privativa da União, ou seja, do Congresso Nacional, conforme o artigo 22, inciso 1 da Constituição. Então não pode haver uma regra em alguma Constituição estadual pedindo prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o Poder Judiciário receba denúncia contra governador, como também afaste governador no caso de crime comum. Por quê? Porque isso estaria ferindo a competência privativa da União. Só a União pode legislar sobre direito processual. E que se criar uma regra dando estabelecendo prévia autorização pela Assembleia Legislativa para que o Poder Judiciário receba crime contra governador, isso aí é uma criação de direito processual. E quem pode legislar sobre direito processual é só a União, conforme o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. E o quarto argumento utilizado pelo STF foi a questão da separação dos poderes. Isso mesmo, separação dos poderes. Se o Poder Judiciário tivesse que precisar de uma prévia autorização da Assembleia Legislativa para receber denúncia criminal contra governador, como também pudesse afastar governador quando ele cometesse crime comum, precisasse antes dessa prévia autorização, ele não estaria aí exercendo a sua função típica, que é a de julgar. Então estaria aí se violando o princípio da separação dos poderes, ou seja, o Poder Judiciário estaria sendo prejudicado quanto à sua função típica, que é a de julgar, caso ele precisasse de uma prévia autorização para poder receber uma denúncia criminal contra governador de estado, tá bom? Então, por questão do princípio da separação dos poderes, não se pode criar regra que dá direito, né, para que a Assembleia Legislativa Estadual autorize o Poder Judiciário a receber denúncia contra o governador. Então não precisa dessa autorização da Assembleia Legislativa, conforme o princípio da separação dos poderes. E o quinto argumento jurídico utilizado pelo STF foi a questão do princípio da isonomia no seu sentido formal, que diz o que todos são iguais perante a lei. Se não existe nenhuma regra de exceção na Constituição Federal atribuindo ao governador esse direito de ter que pedir, de ter que o Poder Judiciário pedir à Assembleia Legislativa autorização para poder julgar governador, se não existe essa exceção, como existe para o presidente da República, então não cabe às constituições estaduais colocar uma regra desse tipo. Por quê? Porque caso coloquem, estariam violando aí o princípio da isonomia, ou seja, colocando um governador acima dos outros cidadãos, simplesmente porque ele está num cargo de governador. Mas não existe
essa exceção na Constituição, ou seja, o constituinte originário não estabeleceu essa exceção para o governador, estabeleceu apenas para o presidente da República, ali no artigo 86, devido a ele ser chefe de governo e chefe de Estado, então tendo uma responsabilidade maior. Então, com base nesses 5 argumentos jurídicos, o STF modificou, através da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5540, o seu posicionamento, no qual o STF entendeu que não cabe, não precisa de autorização do Poder Legislativo Estadual, ou seja, das Assembleias Legislativas Estaduais, para que o Poder Judiciário receba denúncia criminal contra governador quando ele praticasse crime comum, como também fosse afastado, como também não precisa de autorização da Assembleia Legislativa para poder afastar o governador do cargo quando ele cometesse crime comum. Interessante, só para esclarecer aqui por vocês, no caso do governador Wilson Witzel, lá no Rio de Janeiro, ele foi afastado por crime comum, não por crime de responsabilidade. Então, percebam essa diferença. Os agentes políticos, eles podem cometer crime comum, como também crime de responsabilidade. Eles cometem crime comum quando eles violam algum crime tipificado ali no Código Penal, como, por exemplo, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato ou em alguma lei extravagante. E eles cometem crime de responsabilidade quando eles cometem algum crime tipificado ali na Lei 1079 de 50, que fala do processo de impeachment, de afastamento de governadores e presidentes da República, como também de ministros do STF. Então, e outra diferença também, no crime comum que o agente político comete, ele recebe uma punição de prisão ou multa. Já no crime de responsabilidade, ele não recebe uma punição através de prisão ou multa. A punição que ele recebe é o que? É a perda do cargo e a suspensão do exercício de função pública por determinado tempo. Tá bom? E no caso do governador Wilson Witzel, ele foi afastado aí por 180 dias do cargo como medida cautelar para as devidas investigações ali que o Ministério Público e a Polícia Federal vão fazer no decorrer das investigações e da instrução processual. Então foi necessário, segundo o Superior Tribunal de Justiça, esse afastamento para que não houvesse obstrução das investigações, para assim produzir provas necessárias, suficientes para a devida denúncia no Superior Tribunal de Justiça. E para finalizar, por que foi o STJ que afastou? Porque o STJ é o tribunal competente, segundo a Constituição Federal, para julgar os crimes comuns contra governadores. Tá bom? Então, só para resumir, não é necessário a prévia autorização da Assembleia Legislativa Estadual para que o Poder Judiciário receba denúncia criminal contra governador de estado, como também não é necessário para que esse mesmo Poder Judiciário afaste, através de medida cautelar, do cargo o governador de estado quando ele cometa crime comum, como foi o que aconteceu com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, aí recentemente. Tá bom? E esse foi o posicionamento consolidado. Isso é muito importante para quem faz concurso aí nas carreiras jurídicas. Esse é o posicionamento atual e solidificado do STF através da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5540, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.